pessoal, tudo bem, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Pedro Villanova e eu decidi que no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o funcionamento de um servidor web do novo modelo de ESP32, o chamado ESP32C5. ESP32 esse que consegue localizar e conectar rede 5G. E é claro, em muitos sites como Mercado Livre, AliExpress, por exemplo, já começou a vender por um bom preço. Você pode testar na sua casa, apartamento, instituição, local de trabalho e por aí vai. E é claro, para esse projeto eu decidi mostrar para vocês, primeiramente, um servidor web do DHT22 com o ESP32C5 conectado na rede 5G, tá certo? E é claro, para quem não lembra ou não conhece, o sensor DHT22 pode monitorar umidade e temperatura, seja em graus Celsius ou Fahrenheit. E a umidade é em porcentagem, a umidade relativa do ar. E é claro, depois que você adquire um ESP32C5, lembre-se de uma coisa. Você tem que depois, para que ele possa aparecer na IDE de seu dispositivo computador ou notebook, você tem que vir aqui em Board Manager. Aí você digita ESP32 e vocês baixam essa versão, a 3.3.0, para que o ESP32 possa aparecer na IDE de seu dispositivo computador ou notebook, para você poder baixar códigos nela. E é claro, um ponto importante a ser considerado. Apesar de já ter chegado a atualização compatível com o ESP32C5 na IDE do Arduino, lembre-se de uma coisa, se vocês quiserem criar um servidor web, essas duas bibliotecas, por exemplo, não vão funcionar. A ESP Async Web SRV e aquela que também tem o nome Web Server no lugar de SRV, tá certo? E essa aqui também não vai funcionar, o que torna necessário você utilizar uma biblioteca chamada, deixa eu mostrar aqui, que é essa aqui, webserver.h. Pois bem, diferente dessas duas aqui, essa aqui já foi atualizada para a versão 3.3.0 do ESP32. Mas essas aqui ainda não foram, tá certo? Portanto, vocês têm que utilizar essa. E caso vocês estejam tendo dificuldade para encontrar, vou deixar o link aí na descrição. Mas se eu estiver enganado, quando você baixa o ESP32 na sua IDE, algumas bibliotecas já vêm junto com a atualização para o ESP32 na IDE do Arduino. Então é provável que essa biblioteca já apareça, sem você precisar baixar essas aqui pelo Library Manager ou em formato zip pelo GitHub, tá certo? Mas enfim, vou apagar isso aqui. E só um pequeno aviso, galera. Quando vocês forem baixar um código no ESP32C5, lembrem-se de uma coisa. Aqui, como podem ver, ele tem duas entradas. Seja para, ou melhor dizendo, tenha ela o nome USB ou UART. O que vocês têm que entender é o seguinte. Se tratando dessas duas entradas, aqui está com o nome USB. Vocês devem utilizar ela para baixar o código. Vocês devem utilizar ela para baixar o código na sua placa ESP32C5. E a outra entrada, a UART e o ART, vocês têm que utilizar para verificar os dados que a placa ESP32C5 vai exibir na porta serial, como por exemplo o valor dos sensores, como por exemplo o valor dos sensores, o endereço de IP do servidor web. E é claro, como eu já tinha dito há algum tempo, o chamado ESP32C5, diferente das outras placas, ele consegue localizar qualquer rede 2.4 ou 5 GHz. E para esse exemplo eu decidi utilizar uma rede 5G. E se vocês tentarem
seja em casa, apartamento ou em local de trabalho, o resultado será o mesmo. Então vamos lá. Eu vou aqui baixar o código, como eu disse. Para baixar, vocês têm que conectar a entrada USB do S32C5. Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Claro, às vezes pode ser que demore um pouco. Se demorar, eu vou fazer um corte no vídeo e daqui a pouco eu volto, tá? Mas enfim, como eu disse, o bom é que utilizando uma placa como essa, que já tem a atualização disponível na IDE, vocês podem pegar qualquer rede 5G ou 2.4 GHz. Ok? Ó, já tá andando, tá certo? A atualização já está próxima de ser concluída. E foi. Aí, ó, caso vocês estejam com a entrada USB do S32C5 conectada no seu dispositivo computador ou notebook, lembre-se de uma coisa. Aqui, por exemplo, ó, vocês podem esperar o tempo que for, mas não vai aparecer nenhum dado da porta serial quando você está com a entrada USB conectada no seu dispositivo computador ou notebook. Aí, então vamos lá. Aí, tendo feito isso, vocês têm que, por exemplo, nesse teste aqui que eu fiz, vocês, por exemplo, têm que desconectar aqui. Ó, eu já tirei da entrada USB, agora eu vou colocar, ó, na UART, ok? Para poder pegar os dados e saber o endereço de IP da minha placa. Pronto, já conectei. Então vamos lá. Aí vocês vêm aqui em Tools, seleciona a porta. Antes ele estava com 6, mas foi para com 8 quando eu conectei a UART. E aqui, ó, aqui não dá para ver muito bem não, mas ele já conectou o Wi-Fi. E aqui, ó, o endereço de IP é 192.168, eu já tinha decorado ele. É 192.168.0.197. Ok? Aí, tendo conseguido o endereço de IP, vocês vêm em qualquer navegador, seja ele Google ou Edge. Aí, digita aqui o endereço de IP. E é isso, basicamente. Aí, ó, como vocês podem ver, já está aparecendo o valor da temperatura e da umidade. E eu programei para que o servidor web atualizasse os valores da temperatura e da umidade do DHT22 a cada 1 segundo, mas vocês podem utilizar intervalos de tempo menores ou até maiores. Aí, com base nisso, é importante levar em consideração que como é que eu posso explicar? Ah, sim. Uma coisa que vocês devem levar em consideração é que esse exemplo de servidor web que eu utilizei, vocês obviamente não vão precisar ficar reiniciando a página o tempo todo, pois ele atualiza em um intervalo de tempo a cada 1 segundo sem precisar dar F5 ou reiniciar a página por meio desse botão, ok? E é isso basicamente, eu queria mostrar para vocês o primeiro servidor web que desenvolvi utilizando o S32C5. Estou até segurando aqui o DHT22 para alterar os valores da temperatura e da umidade. Ok, como vocês podem ver, os valores têm aumentado bastante. Agora que eu tirei a mão, agora os valores serão reduzidos, ok? Isso foi só para fazer um teste. E é claro, e esse daqui eu quis mostrar apenas para vocês entenderem, ou melhor dizendo, eu quis utilizar esse exemplo aqui como forma de mostrar que um dos principais usos do web server é justamente para monitorar sensores. Mas eu vou fazer uma segunda versão utilizando rede 5G, capaz de controlar atuadores também. Tá certo? E é isso basicamente. Para vocês verem que funciona certinho, consegue localizar qualquer rede 2.4, qualquer rede 5 e qualquer rede 5 GHz também. Aí, ó, uma dica valiosa que eu também vou dar para vocês
para vocês terem certeza disso, antes de baixarem esse código de servidor web, uma dica que eu dou é testar esse código aqui, que eu vou até deixar na descrição para vocês poderem testar depois, que é o Wi-Fi Scan. No caso, o Wi-Fi Scan ele é capaz de localizar todas as redes 2.4 e 5 GHz que estiverem próximas de onde vocês estão. E é claro, mais para frente haverá projetos capazes de armazenar dados em servidores, bancos de dados e por aí vai. Agora, é importante levar em consideração, galera, conforme eu já havia dito, que algumas bibliotecas ainda não foram atualizadas para a versão 3.3.0 do ES32, o que torna necessário esperarmos novas atualizações para que algumas bibliotecas sejam compatíveis. Por outro lado, como eu mostrei, ele já consegue criar um servidor web utilizando a biblioteca Web Server, conforme eu havia mostrado, só não aquelas outras, ESP-A-Sync Web Server e Async TCP. Só em atualizações futuras é que será compatível. Inclusive, vocês podem até testar o LED RGB, ou melhor dizendo, o NeoPixel do ES32C5 que está embutido no ES32C5. Então, é isso basicamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão de projetos, pode postar aí nos comentários que eu irei responder, tá certo? Mais uma vez, obrigado, pessoal. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal, qualquer dúvida pode perguntar. E até o próximo vídeo. Falou e disse, pessoal. Tchau.